Olá, pessoal. Está começando mais um episódio do Vortigo Talks, um espaço criado pela Vortigo para falar sobre tecnologia, inovação e transformação digital. O assunto de hoje no Vortigo Talks é tecnologia no combate a fake news. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos o Sérgio Ludwig. Ele é jornalista e editor-chefe do projeto Comprova, que é um projeto com a coalizão de 43 meios de comunicação que visam combater a desinformação online. Fica ligado que o assunto foi bem bacana. Sérgio, obrigado pela presença, bem-vindo ao Vortigo Talks. Um prazer estar aqui conversando com você, Thiago, e espero que seja um papo bem agradável e interessante aí para o nosso público. Com certeza. Sérgio, eu sempre peço para o pessoal que vem aqui com a gente conversar, comece falando um pouquinho da sua trajetória, e aí, em particular, o assunto aqui do nosso bate-papo, que é tecnologia para fake news, também falar um pouquinho sobre o projeto Comprova, que tu é editor-chefe, né? E recentemente lançou um aplicativo. Então, se puder traçar esse histórico e falar um pouquinho do projeto, seria bacana para a gente começar. Perfeito. Bom, eu sou aí do Rio Grande do Sul, né? Trabalhei muito tempo depois de formado em jornalismo na área editorial de livros, né? Tive a minha própria editora e no final acabei vendendo a editora para fazer uma editora de e-books, mas isso foi em 1999, um pouco era um pouco cedo, com o estouro da bolha da internet, que a maior parte das pessoas nem sabe do que se trata, acabou sepultando essa ideia e eu acabei indo para o jornalismo finalmente. Então, eu cheguei ao jornalismo já com uma idade avançada, né? Trabalhei no Clique RBS logo depois disso, né? Fiquei um bom tempo no RBS, depois vim para São Paulo, estou há 13 anos aqui. Trabalhei na editora Época, na editora Globo, na revista Época, e depois fui para a área na área de consultoria, trabalhando muito com treinamento, né, de jornalistas e tal. E aí, num desses treinamentos, eu acabei me envolvendo com desinformação, né, com a área de desinformação. Havia pouco tempo, isso estou falando de 2017, 2018, havia pouca gente envolvida com essa área e em paralelo, a Abrage estava em contato com as plataformas, né, Facebook na época e Google, e mais uma empresa, uma organização, na verdade, dos Estados Unidos, na Inglaterra, que operava nos Estados Unidos, na Inglaterra, chamada First Draft, que queria fazer um pool aqui de empresas para verificar desinformação nas eleições de 2018. E um pouco em função dessa trajetória, né, desse envolvimento que eu estava tendo ali com desinformação, eles acabaram me convidando e eu aceitei participar e foi excelente, porque tem sido uma experiência, embora a gente lide com o pré-sal do chorume, né, das redes, é muito bom trabalhar numa perspectiva colaborativa, que eu acho que é o grande fundamento assim do Comprova, né? Nós somos hoje 43 veículos de comunicação de vários lugares do Brasil, de vários tamanhos. Então tem redes como SBT, como Band, tem aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, GZH, Correio do Povo, Grupo Sinos, né, que participa conosco, Folha, Estadão e vários outros veículos que são líderes regionais, assim, né, com bastante influência nesses veículos. E o trabalho com prova é basicamente localizar, né, fazer monitoramento nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, de conteúdos de desinformação muito ligados a políticas públicas em torno do governo federal, né, e a eleições, né, que nós vamos ter agora. E o trabalho ele é feito colaborativo porque são sempre 3, 4 jornalistas de veículos diferentes que fazem uma investigação, né, a partir dos conteúdos suspeitos que a gente vai localizando nas redes ou recebendo até das pessoas. E depois tem um processo de checagem, né, de revisão pelos pares. Então, pelo menos outros 3 jornalistas de veículos que não participaram da investigação precisam
fazer a revisão disso, né? Então, para que a gente tenha realmente, o nosso desafio é erro zero, né? Poder entregar uma verificação, uma investigação sobre um conteúdo suspeito com todas as evidências, né, para que as pessoas realmente possam confiar naquilo. E esse conteúdo acaba sendo distribuído pelos 43 veículos, né? Então, tendo um alcance bastante grande e a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso. Então, o trabalho do Comprova basicamente é esse hoje, né? A gente tem, óbvio, algumas ações aí de educação midiática, de cursos para as pessoas evitarem cair em desinformação, e o aplicativo é uma das nossas frentes, né? Uma tentativa de, não sei se já posso falar dele, já Claro, fica à peguei vontade. o aplicativo que nós desenvolvemos com vocês é também financiado pelas plataformas. As plataformas têm nos dado suporte financeiro para poder fazer esse trabalho, sem nenhuma ingerência no trabalho, né, no conteúdo que a gente elabora, né, na escolha do que a gente vai investigar. E o aplicativo ele foi uma provocação do Google, na verdade, para que a gente tivesse um aplicativo do Comprova que, nesse período pré-eleitoral, pudesse levar as pessoas de uma forma um pouco mais organizada, até, as verificações que a gente tem feito sobre o processo eleitoral, sobre a campanha. E aí a gente aproveitou que, bom, já que a gente vai desenvolver um aplicativo, para incluir algumas outras coisas, né? Nós entendemos que a desinformação ela precisa muito que as pessoas se eduquem, né? As pessoas precisam ter um letramento aí para poder lidar com a informação. Hoje a gente pode falar nisso na sequência, se você quiser, mas então a gente aproveitou o aplicativo, ele traz dicas, né, para que as pessoas possam aprender a lidar um pouco com a desinformação. Ele abre um canal para que as pessoas possam nos enviar material que elas vão encontrando, que tenham alguma dúvida sobre ele. É muito importante essa participação, porque a gente não consegue absorver tudo que tem nas redes. A gente precisa, muitas vezes, da participação das pessoas, né? E uma quarta frente que tem no aplicativo, que é dar oportunidade para que as pessoas possam fazer elas próprias algum tipo de investigação, né? Investigação de imagem, que é o que a gente contemplou no aplicativo e que a gente imagina que vai poder ser utilizado, por exemplo, nas escolas, né? Porque a educação midiática faz parte agora da Base Nacional Curricular, e então há várias aulas já de letramento midiático no ensino fundamental, no final do ensino fundamental, e o aplicativo ele pode ser um elemento de experimentação, de exercício, né, importante para as pessoas testarem isso, né, não ficar só na teoria, poder utilizar isso na prática também. Perfeito. E, Sérgio, bom, nós estamos em período pré-eleitoral obviamente, os grupos de WhatsApp estão bombando de notícias, de informações, de prints, né? Então, às vezes, pode chegar uma informação até teu conhecimento que não é verídica, né? É inverídica. Como é que citou um pouquinho ali que uma das funções do aplicativo é justamente combater e educar as pessoas, né, a não disseminar desinformação. Quais que são as práticas que tu pode dividir com a gente aqui para evitar que esse tipo de até que você incorra num erro de estar compartilhando uma informação que não é verdadeira para outras Uhum. pessoas? É, acho que uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que a desinformação ela está muito associada à tecnologia, tá? Então, historicamente, todas as mudanças tecnológicas que melhoraram a comunicação entre as pessoas também foram utilizadas para distribuir desinformação, muitas vezes uma desinformação por desconhecimento mesmo das pessoas, né, que pode ser movida até pelo objetivo de provocar de dar alguma gentileza, né? Só que a sociedade ela foi sempre se adaptando muito facilmente a isso, né? Ao longo
do tempo foi se adaptando a isso. Isso aconteceu com a imprensa, aconteceu com o rádio, com a TV. Só que agora a gente não consegue mais fazer essa adaptação, porque logo em seguida já vem outra mudança tecnológica, outra inovação tecnológica, né? Então, a gente ainda não sabe usar a internet, e nem jornalistas às vezes sabem usar a internet, e a gente já teve as redes sociais. As redes sociais aumentaram demasiadamente o fluxo de conteúdo, né, que circula, sempre, e deu às pessoas um poder, né, de influência, né, de acessar várias redes ao mesmo tempo, com uma alta velocidade. As pessoas não tinham entendido ainda a internet, chegaram às redes. As pessoas não tinham entendido ainda bem as redes, chegaram aos aplicativos de mensagem, que você mencionou. E as pessoas ainda não sabem usar direito com responsabilidade os aplicativos de mensagem, e a gente já tem plataformas de vídeos curtos que trazem para esse sujeito que passou a ser um produtor de conteúdo, um disseminador de conteúdo com as redes sociais, um status de criador, né? Oferecendo a eles essas funcionalidades, né, para que eles possam criar muito facilmente conteúdos muito atrativos, né, nas redes sociais. E a atratividade é uma das características da desinformação, né? Ela tem um caráter muito emocional e o vídeo tem tudo a ver com emoção, né? Então, o que a gente vê hoje é uma quantidade enorme de conteúdo que nem sempre é verificado, né? Nessas plataformas novas agora, por exemplo, você pode utilizar uma trilha sonora de um determinado vídeo produzido por uma outra pessoa, então você pode se apoderar disso e usar numa publicação sua, num vídeo. Então, um vídeo que pode ser verdadeiro de um protesto contra um determinado candidato, por exemplo, ele pode ser simplesmente a banda sonora pode ser utilizada numa imagem de qualquer outra aglomeração e passar isso com uma verossimilhança que faz com que as pessoas acreditem nisso, né? Então, nós temos essas redes inundadas, né, por muita informação, muito conteúdo, e a desinformação, ela tem sido utilizada muito com o intuito de mudar discursos, mudar narrativas políticas, né? A política, de certa forma, ela sequestrou a pandemia, né? Sequestrou a pandemia, e ela se utiliza dessas funcionalidades todas, das possibilidades de fazer medições, de fazer teste AB, por exemplo, para testar formatos diferentes. Ela consegue fazer todas as medições que a gente consegue fazer na internet e se dissemina com muita facilidade, com muita velocidade, né? E as pessoas, elas precisam se dar conta de que elas não estão educadas para usar isso com a responsabilidade que requer, porque as pessoas têm influência, né? A influência, todas as pesquisas que se fazem, que são feitas em cima de confiança, trazem as pessoas mais próximas, né? Os amigos, os parentes, para um grau de confiança muito mais elevado do que instituições públicas, muito mais elevado do que a imprensa, por exemplo. E são essas as pessoas que, inadvertidamente, acabam, às vezes, disseminando, né, passando informações que são enganosas ou que são, às vezes, deliberadamente falsas adiante, né? Então, isso cria um quadro que é um quadro muito preocupante, porque ele tende a influenciar em várias coisas, né? Ele pode influenciar na escolha de um presidente, de um governador, de um deputado, mas ele pode também influenciar atitudes que se vai tomar em relação à saúde, como a gente viu na pandemia, né? Vários disseminadores de desinformação que morreram, que perderam a vida, que levaram o vírus para dentro de casa porque tomaram as medidas erradas, disseminavam muitas vezes as medidas erradas e causaram danos à sua própria família, né?
Então, é um quadro. Eu falei de tantas coisas, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas o que eu quero dizer é que esse é um quadro que exige que as pessoas tenham a humildade de reconhecer a sua ignorância em relação a como se dissemina a desinformação, e que exige que a sociedade utilize várias frentes ao mesmo tempo, coordenadas, se possível, para atacar a desinformação. Uhum. E voltando um pouquinho no projeto Comprova, né, que combate desinformação. Então, hoje, o Comprova, ele monitora qualquer fonte de informação. Pode ser a conta de uma rede social de um influencer, por exemplo, pode ser uma notícia publicada em alguma rede social ou em algum portal independente, pode ser alguma imagem que está circulando. Como é que funciona esse controle e em que aspectos assim do ambiente digital o Comprova consegue chegar para detectar a veracidade ou não dessas informações? Uhum. A gente monitora 11 plataformas Uhum, e eu diria talvez uma centena de sites hiperpartidários, que são sites que estão alinhados a um determinado, uma determinada candidatura, uhum, e os aplicativos de mensagem. Os aplicativos de mensagem, a gente, como o WhatsApp, como o Telegram, que não são monitoráveis diretamente na plataforma, mas a gente se utiliza de alguns recursos, como, por exemplo, monitoramentos feitos por universidades e tal, que participam de grupos públicos e nos trazem. A gente tem alguns dashboards para poder acompanhar o que está circulando nesses grupos, né? Óbvio que a gente não consegue, o Comprova ele escolhe desses conteúdos suspeitos que ele monitora, que ele vai recolhendo durante o dia, ele escolhe os que têm mais viralização. Esse é o nosso critério, que é um critério objetivo, né? Que é um critério que está muito ligado a como funciona a desinformação. Então, não há como você fazer uma verificação sem que você dê algum destaque, faça alguma referência ao boato, né? Um quadro em que a sociedade está muito dividida, muita gente vai preferir acreditar no boato, mesmo com todas as evidências que você levar ali. Então, por isso a gente também faz o recorte pelo que tem mais viralização, porque se a gente estiver ajudando a distribuí-la, já vai ser uma coisa que possa talvez causar menos dano e que já está sendo distribuída, né? Então, uma parte desse trabalho a gente faz com o software, né, com ferramentas que permitem que a gente possa fazer, muitas vezes, páginas, grupos, perfis que a gente já seta com antecedência, porque ao longo do tempo a gente vai qualificando essa nossa base de monitoramento, e outra por buscas, né? Então, assim, tem buscas que, vou te dar um exemplo, a gente precisa fazer buscas por apelidos de candidatos. Então, Nove Dedos, Lula ladrão, presidiário, descondenado, Bozo, genocida, todos esses apelidos eles são importantes, porque eles aparecem como referência, muitas vezes, a conteúdos de sim. desinformação. Então, a gente vai sempre aperfeiçoando essas buscas, então, trabalha muito com busca e muito com acompanhamento de perfis que a gente já sabe que são perfis mais problemáticos, né? E a partir dali, bom, o software ele nos ajuda a classificar essa grande quantidade de conteúdos que aparecem, a gente consegue classificar pela viralização e a partir dali tem um olhar aí sim um pouco mais subjetivo para entender se ali há desinformação, se há alguma coisa que esteja provocando desinformação, né? Ou provocando um entendimento equivocado da realidade, né? Uhum, Então, para te dar um exemplo, assim, uma peça de humor, uma sátira, se ela estiver provocando nas pessoas uma crença de que aquilo possa ser verdade, a gente classifica aquilo como
como um conteúdo que pode ser verificado pelo Comprova. Se ele tiver bastante viralização, ele entra no nosso trabalho diário, se não, bom, paciência, talvez no outro dia, porque muitas vezes é cíclica a desinformação, né? Uhum. E então é isso, a gente usa software, usa análise de cenários, né, para entender várias coisas que se faz no marketing, a gente acaba utilizando também, né, alguma análise de discurso, coisas assim, para configurar esse quadro todo de monitoramento. Depois a gente tem a configuração das áreas de trabalho, que daí se utiliza também muita tecnologia para fazer a investigação, né? A gente usa muito recurso, muita ferramenta tecnológica para fazer a verificação, principalmente quando é verificação de vídeo, de imagem, né? Dados, essas coisas todas, a gente precisa usar muitas ferramentas aí que estão normalmente disponíveis, né? Busca é uma ferramenta que a gente usa sempre, né? Uhum. As buscas avançadas, né? Uhum. Usando operadores de busca para refinar um pouco o resultado dessas buscas para encontrar mais rapidamente aquilo que a gente precisa. E hoje esse grupo de trabalho que faz essas pesquisas, eles trabalham juntos dentro de um centro de inteligência, vamos chamar assim? Como é que é coordenado esse trabalho de investigação? Essa é uma pergunta. E a segunda é, uma vez que você identifica que uma fonte é inverídica, pode-se até tirar do ar, né? Algum portal, alguma notícia. Como é que se procede isso? Isso é feito junto às redes, ao Google, ao Facebook, para parar de indexar essa matéria e o pessoal não achar mais? Como é que vai para o passo seguinte? Diz, puxa, identifiquei que é uma fonte insegura, inverídica, e as pessoas têm que parar de acessar essa matéria, né? Por exemplo. Uhum. O Comprova, ele sempre foi um trabalho remoto. Uhum. Como a gente tem essa característica de ter os repórteres em vários lugares do país, em várias redações, eles ficam dentro das suas redações, ou agora em home office, alguns deles, mas sempre foi um trabalho remoto. Então, esse desafio que a pandemia nos trouxe, a gente, de certa forma, já tinha resolvido na medida em que tinha esse trabalho. A parte de monitoramento, a gente tem uma parte que é presencial, porque nós precisamos de muita mão de obra para isso, apesar dos recursos tecnológicos que a gente utiliza. Então, principalmente na proximidade da eleição, a gente utiliza muitos estagiários na FAAP, né? A gente tem um escritório na FAAP que eles nos cedem e a gente, em contrapartida, dá esse estágio para os estudantes de jornalismo, né? Então, é a nossa única parte presencial, assim, né? A gente faz a publicação. Alguns dos nossos parceiros, assim como o Estadão, por exemplo, o Estadão Verifica, ou a AFP, ou o UOL Confere, eles têm acordos também com as plataformas, né, de fazer verificação para as plataformas. Então, quando uma verificação do Comprova entra nesse rol, plataformas como Facebook e Instagram, por exemplo, colocam uma tarja sobre isso. Algumas plataformas elas acabam deletando o conteúdo e tal, mas nós não temos nenhuma ingerência sobre isso. A gente não tem nenhuma Uhum. conexão direta com a plataforma para fazer qualquer tipo de censura ou redução de tráfego desses conteúdos. As plataformas elas tomam por sua conta as atitudes e que eu não sei se são baseadas no que a gente faz ou não, né? A gente Uhum. até entende que a plataforma não deveria ter esse poder de ela própria deletar um conteúdo, né? A não ser quando fere drasticamente os seus termos de uso, né? Uhum. Mas que são normalmente muito mais condescendentes do que as pessoas gostariam que fosse, né? Então, as plataformas têm as suas políticas, muitas vezes essas políticas não são conhecidas, e elas adotam determinadas atitudes, né, ou adotam algumas políticas lá
para fazer controle e gestão desses conteúdos, mas isso não está sincronizado com o Comprova. Uhum. Nosso, nosso propósito é chegar ao público, né? Tentar criar uma barreira, uma contenção, né? Um escudo para que aquelas pessoas que ainda não foram contaminadas por um conteúdo enganoso ou falso possam ter ali argumentos, possam ter informação suficiente para fazer a melhor análise daquele conteúdo que elas estão recebendo, né? Nós não Uhum. temos sequer a, não temos sequer a ideia de que a gente possa convencer as pessoas que foram já contaminadas por isso a mudar de ideia, né? Dificilmente a gente consegue isso. Então, a gente tenta blindar as outras e tenta, de alguma forma, emitir alertas para a sociedade que a gente vive um problema e que esse problema pode ser um problema grave, Uhum. que pode colocar em risco várias coisas, né? Democracia, saúde, coisas assim. Perfeito. Muito bom, Sérgio. Bom, para finalizar o nosso papo aqui, então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, quais são, onde vocês estão? Estão nas redes sociais, tem site, agora tem o aplicativo, como é que o pessoal consegue acessar essas informações do projeto Comprova? Bom, o aplicativo do Projeto Comprova está na loja do Google e na Apple Store. As pessoas podem baixar ali, elas já têm informações, conseguem ler as verificações que estão sendo publicadas, né? Imediatamente que elas são publicadas, elas aparecem no aplicativo. Tem informações sobre o Comprova lá, tem várias dicas para as pessoas evitarem cair em desinformação, então se blindarem um pouco sobre isso, né? Elas podem acessar também projetocomprova.com.br. A gente tem um curso, um mini curso por WhatsApp gratuito que as pessoas também podem fazer. Ele está direcionado para pessoas com mais de 50 anos, mas ele serve para qualquer pessoa. Então, as pessoas recebem lições diárias de 3 minutos, mais ou menos. Uhum. E tanto no aplicativo quanto no site, elas podem enviar conteúdos diretamente por WhatsApp ou pelo site, né, por um formulário. E esses conteúdos são recebidos pela nossa equipe, a gente faz a avaliação deles e tenta dar uma resposta sempre para que eles possam, se já foi feita uma verificação sobre aquilo, encaminhar ou então responder de uma outra maneira, dependendo do tipo de solicitação que é feita. Então, é muito importante a participação das pessoas nisso, de enviar coisas que são suspeitas, e essa é uma participação muito importante, e é bom também que as pessoas elevem um pouco o seu grau de ceticismo sobre essas coisas, não somente as coisas que as deixem desconfortáveis porque contraria alguma crença, mas toda coisa mais sensacional, mais que pede que algo seja disseminado muito rapidamente, sem que as pessoas pensem, né? As Uhum. coisas que provocam reações, reações emocionais fortes, conteúdos que não estão vinculados que não tem um link, que não tem uma fonte conhecida, uma fonte que possa ser encontrada. Tudo isso é importante para a gente e a gente trata com bastante atenção o que a gente recebe do público para tentar devolver alguma verificação se a gente elege aquele conteúdo, né, para investigar, tentar devolver uma verificação mais correta possível, com todas as evidências e dados e contexto, né, e contexto para que as pessoas possam ter um melhor entendimento sobre aquele tema. Perfeito. Sérgio, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Nós vamos deixar aqui na descrição do episódio os links que tu comentaste, o link para os aplicativos, para o curso gratuito. Parabéns pelo trabalho, né? Um trabalho necessário e se conseguir elevar aí o nível de consciência das pessoas para que elas comecem a ser guardiões das informações verídicas já é uma conquista e tanto, né? Parabéns de novo, obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade e uma boa eleição para todo mundo. Isso aí, um abraço.